qualquer coisa a gente continua só com os artigos mesmo, eu vou comentando com vocês. Se não der tempo, eu vou ter que ver com vocês a possibilidade de a gente marcar algum dia que vocês não tenham encontro, ou na semana que vem uma aula maior de 2 horas, por aí, para a gente poder finalizar essa parte dos direitos fundamentais em espécie, para passar para o próximo tópico, porque ainda tem que finalizar o artigo 5º, e daí tem o 6º, o 7º e o 14 que a gente precisa comentar. Então, eu acho, sinceramente, que não dá para ver tudo hoje, mas daí eu quero combinar, já deixar certo com vocês para na outra semana, ou a gente faz 2 horas, ou a gente marca um encontro extra em algum dia da semana que fique tranquilo para vocês. Tranquilo? Vou esperar uns minutinhos aqui para ver se entra mais alguém, porque quando eu compartilho a tela, depois eu tenho que sair para poder liberar a entrada. Obrigado, Sávio. E aqui no chat. Agora eu estou acessando o chat. Deixa eu olhar aqui. Obrigado. Bom, deixa eu ampliar aqui com vocês. Então, só para lembrar do que a gente viu na semana passada, né? Nós começamos a discorrer sobre os direitos fundamentais em espécie, nós iniciamos o artigo 5º e nós estamos indo assim, uma leitura, uma explicação, uma contextualização daquela questão, uma análise, às vezes, de uma questão da jurisprudência, do STF, e por aí vai. Artigo 5º é isso, vou falar para vocês que quando eu estava na faculdade, o professor passou como atividade aquela atividade parcial, ele nos passou para copiar e comentar os artigos, os incisos do artigo 5º da Constituição Federal, né? Porque, literalmente, depois eu vejo que artigo 5º é ler e entender a lógica, literalmente, porque é impossível você decorar exatamente os termos, mas dificilmente o concurso vai fugir do que está ali na letra da lei mesmo, no artigo 5º. Às vezes ele vai um pouco além e vai cobrar alguma questão doutrinária ou jurisprudencial, por isso eu decidi trazer os principais pontos aqui. Tem alguns incisos que não tem mesmo muita discussão, não entra em conflito com outros, e por isso não há tanta coisa assim a se discorrer sobre ele. Mas, para continuar, nós já falamos até o inciso 8º, que fala ali sobre a escusa de consciência, de que ninguém poderá ser privado dos direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, que neste caso o Estado deve lhe dar uma prestação alternativa, e aí sim a pessoa só poderá ser privada de direitos caso ela se recuse a cumprir a prestação e a prestação alternativa. Então, ele deixa de fazer algo que é o imposto, vamos pensar ali, por exemplo, no serviço militar obrigatório, recusa-se a isso e também recusa-se a uma alternativa que foi proposta em relação a esse dever. Aí, nessa terceira hipótese, se a pessoa não cumprir, é que ela pode ser privada de direitos. Nós vamos entrar agora no inciso 9º, deixa eu só abrir para vocês, fica melhor. Vamos um a um de novo. Como eu falei, leitura. Vai ficar um manualzinho, uma apostilazinha para vocês dentro do slide. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Isso daqui vocês já devem ter visto em relação à mídia, quando vocês veem na televisão a vedação à censura, que no Brasil ocorreu durante o período militar, por Constituição que nós temos, aquele regime de 77, é uma Constituição que tinha direitos fundamentais extremamente limitados, então a censura ocorria livremente em relação ao Estado quanto à mídia, só se divulgava aquilo que o Estado autorizava, toda a produção passava por uma análise do Estado, para que, então, fosse autorizada a reprodução do material. Isso daqui ainda acontece em alguns países, aqui no Brasil é vedado, mas a gente pensar, por exemplo, na Coreia do Sul, nós temos uma situação em que até as redes sociais, elas acabam sendo censuradas, o material que se divulga, os vídeos. Oi. Na Coreia do Norte?
Isso, desculpa. É lá onde tem o Kim Jong-un. Isso mesmo, desculpa. Até o que eles veem de vídeo, a televisão, as redes sociais, tudo passa por uma espécie de censura controlado pelo Estado e muito criticado, porque em relação a isso, não é apenas um direito fundamental que é nos resguardado, mas compõe também um direito humano. E quando a gente pensa em direito humano, a gente pensa numa proteção internacional que existe sobre o assunto. E existe, então, essa proteção internacional, nós estamos falando sobre aqui uma questão que é um direito humano e também um direito fundamental, porque está previsto na nossa Constituição Federal, e que, nesse caso, então, é protegido e o Estado está limitado, ele não pode censurar, ele está proibido de intervir nesse campo. A liberdade, aqui nós temos, dentro disso aqui, uma liberdade ampla que dispõe sobre a liberdade de expressão, liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa, são todos pontos que estão incluídos aqui e que protegem a vida privada do indivíduo, a livre expressão e liberdade até de pensamento. A liberdade de expressão, como qualquer outro direito fundamental, é relativo. Lembra que a gente falou na semana passada? Até vai ser uma diquinha lá para a atividade N1, parcial. Não existe direito fundamental absoluto, né? Nenhum direito fundamental é absoluto. E assim como os demais, a liberdade de expressão também é relativa, e por isso ela pode ser limitada quando em conflito com outros direitos fundamentais. Então, quando tiver um conflito entre direitos fundamentais, há possibilidade de limitação à liberdade de expressão, como, por exemplo, quando nós estivermos falando sobre a inviolabilidade da privacidade e da intimidade do indivíduo. Então, existem constantes conflitos entre direitos fundamentais. E vamos pensar, por exemplo, eu sou livre para me expressar, mas a minha liberdade de expressão, né, não pode, a manifestação não pode infringir a intimidade, a privada, a honra e a imagem de outra pessoa. Então, esse direito fundamental ele não pode ser utilizado com vistas a impedir ou a causar dano a direitos fundamentais de outra pessoa, outro indivíduo. O STF, aqui, questões que já foram decididas, ele entendeu que o direito à liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de exercer críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos do Estado. Então, olha, os jornalistas, eles podem utilizar sarcasmo, eles podem utilizar tom áspero para se referir às autoridades ou os aparelhos do Estado, como a gente tem visto muito hoje na mídia. Antigamente, não, a mídia era totalmente imparcial, né? Nem, assim, digo, quando nós tivemos a formação dos jornais ali, em que o jornal praticamente só noticiava a informação, ele não atuava na informação, ele não guiava a notícia de modo a expressar ali a própria opinião daquela determinada rede. O STF entendeu que sim, eles podem utilizar esse tom, principalmente quando se trata de autoridades ou aparelhos do Estado, são pessoas que estão impostas a essa fiscalização e a vida dela acaba se tornando, como eu posso dizer assim, a vida pública, né? Em relação ao exercício da função, ela passa por uma fiscalização maior e qualquer tipo de ato que possa transparecer a ocorrência de uma lesão ao patrimônio público pode ser, claro, investigada, pode ser exposta, pode ser noticiada. Entretanto, é claro, o jornalista ele vai responder penal, civil ou criminalmente, aí, vamos dizer assim, pelos abusos que ele cometer no exercício da profissão. Então, ele pode utilizar determinados tons, mas ele não pode, é claro, infringir os direitos fundamentais desses indivíduos. E é aqui que eu quero que vocês entendam que há uma subjetividade muito grande. Por quê? Até que ponto ele está somente noticiando e a partir de quando ele passa a infringir a personalidade, a imagem, a honra de uma pessoa. Isso daqui é muito relativo, e o que a gente vê nas decisões judiciais é, muitas vezes, de quem se trata, né? De quem aquele jornalista está, quem ele está expondo. A decisão judicial é que vai analisar essa questão de se houve dano à honra ou não, se há dano moral ou se não há.
O STF entende também que a liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício ilegítimo da censura estatal, ainda que praticada em sede jurisdicional. Então, não pode haver censura sobre a liberdade de manifestação do pensamento também, mas eu quero que vocês lembrem do inciso que a gente leu lá na semana passada, de que é vedado o anonimato. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, é claro, não se pode fazer isso de modo anônimo. Você precisa expor realmente a seu nome e as suas informações ali sobre se responsabilizar por aquilo que você está falando. E o Estado não pode censurar a fala de um indivíduo, mesmo em sede jurisdicional, mesmo falando aí em questão de ordem judicial. Eu quero que vocês entendam aqui, por exemplo, a discussão que se tem sobre o STF lá, da questão das críticas e das calúnias, né, que foram distribuídas aí pelas redes sociais, no que tange a figura dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal, e aí tantas críticas que a gente tem sobre aquela investigação que se abriu para punir esses indivíduos, que é vista como uma espécie de censura, porque aquele procedimento ele foi instaurado de ofício por eles mesmos, visando investigar e punir essas figuras que criticaram, que lhes trouxeram ali certos danos à honra, à imagem e à personalidade. Isso daqui, né, é claro, tem, em certo ponto, uma prioridade em relação à figura que eles representam dentro do Estado. Então, eu concordo com essas críticas. Enfim, tá aqui, né? O próprio STF já tinha dito que a liberdade de manifestação do pensamento não pode ser restringida pelo exercício legítimo da censura. Mas o próprio STF também entendeu que esse direito fundamental à liberdade de expressão não é absoluto, ele é relativo, e por isso o indivíduo não pode utilizá-lo para infringir direitos fundamentais de outras pessoas. Por aí vai os conflitos, né? Inciso 10º aqui. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Veja que nesse inciso nós temos um direito e uma garantia. Nós temos o direito, né, à intimidade, à vida privada, a honra e a imagem, a proteção essa proteção dessa intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. E nós temos também uma garantia, que é a possibilidade de indenização pelo dano material ou moral que foram decorrentes dessa violação. Então, nós temos aqui uma norma de conteúdo declaratório e também uma norma de conteúdo assecuratório. Distinguindo, quando nós falamos em direito à imagem e à vida privada, nós temos uma resguarda da esfera mais secreta da vida da pessoa, de um indivíduo, no que diz respeito ao seu modo de agir e de pensar. Como eu já falei, nenhum direito fundamental é absoluto. Quanto a isso, o indivíduo pode abrir mão? Ele pode abrir mão, é um direito relativo. Por exemplo, quando nós temos a participação em um reality show, a pessoa está abrindo mão ali da sua intimidade e expondo a sua vida privada a todos, ele assume essa responsabilidade. Quando nós temos também, por exemplo, a própria pessoa divulgando informações sobre ela mesma, expondo nas redes sociais, ela está ali, de uma maneira ou outra, abrindo mão naquele ponto em relação à sua intimidade. Direito à honra, ela protege o sentimento de dignidade, de reputação do indivíduo, o bom nome que diferencia na sociedade. Então, o direito à honra também é extremamente relativo, já que aqui nós temos uma análise do padrão médio da sociedade, o que seria esse bom nome dentro da sociedade se modifica dentro dos padrões de tempos em tempos. Então, se nós analisássemos 50 anos atrás, é claro que certas críticas que são tecidas hoje em dia pela mídia ou que são expostas nas revistas poderiam ser consideradas como infração de direito à honra, que estariam passíveis à indenização. Mas, com o tempo, as coisas vão se modificando, esse conceito, esse padrão médio do que seria o bom nome dentro de uma sociedade vai se modificando. Então, isso daqui também é muito subjetivo, vai caber dentro de uma análise do caso concreto, se a honra, se a moral ali foi infringida ou não.
Direito à imagem, defende a representação que as pessoas possuem perante a si mesmas e os outros. Então, aquela figura, tanto a imagem física da pessoa, quanto a própria postura, quanto a própria representação do indivíduo. Por exemplo, eu posso, já que eu não devo utilizar a imagem de uma pessoa, estou expondo a imagem dela sem autorização numa revista, eu posso, então, utilizar uma caricatura, e nessa caricatura eu realmente fazer uma pessoa, distorcer a imagem dessa pessoa? Olha, isso daqui também é extremamente relativo, né? Por quê? Nesse caso, nós não podemos utilizar essa caricatura com vistas a infringir esse direito à imagem do indivíduo. Mas o que nós temos já algumas decisões judiciais que impõem a obrigação do YouTube, do Google, de retirar cenas impróprias de algumas pessoas que estão na internet. Por exemplo, a gente tem uma atriz famosa aqui no Brasil, que ela foi flagrada numa praia na Espanha, um momento muito íntimo com o seu namorado, esposo, eu não sei, na praia, uma praia pública, e foi filmada, e isso foi parar na internet, e ela ganhou na justiça o direito de que o YouTube retirasse toda e qualquer reprodução desse vídeo, assim como também o Google retirasse as imagens relativas a esse ato, que foi considerado íntimo dela, mesmo em uma praia pública. Consistem em espaços íntimos e intransponíveis por intromissões ilícitas externas. As pessoas jurídicas também podem ser indenizadas por dano moral. É claro, não é da mesma maneira que uma pessoa física, mas a pessoa jurídica também tem um bom nome a zelar, ela também tem uma representação dentro da sociedade e por isso ela pode sofrer dano moral. Reitero que a questão do dano moral é muito relativo e isso daqui recebe muita crítica, porque de tempos em tempos há uma revisão sobre isso, por exemplo, aquela questão de estar num banco e esperar 2 horas na fila. Antigamente nós tivemos um entendimento de que só isso por si só, mesmo que não houvesse demonstração de dano, haveria a consideração de aplicação de dano moral. Agora, indenização por dano moral. Hoje em dia, há necessidade de demonstração de dano, de lesão ali, efetivamente, e o valor da indenização vai ser proporcional. Já houveram decisões que pagaram até ali, né, R$6.000 por esperar em fila de banco. Hoje em dia, os que conseguem ganhar giram em torno de R$1.000. Então, não é uma coisa que os advogados estão correndo tanto atrás, assim, como antigamente os advogados, eles ficavam esperando, divulgava na internet, né? Olha, ficou esperando, houve uma lesão ao seu dono, houve uma lesão à sua moral, me procure, vamos ingressar com a ação, enfim, né? Ficava com aquela divulgação ali, até um uso pejorativo da função do advogado, que é proteger e resguardar os direitos, né, dos indivíduos. STF, questões aqui já decididas. Para que haja condenação por dano moral, não é necessário a ofensa à reputação do indivíduo. Por exemplo, o STF já entendeu que a dor e o sofrimento de perder um membro da família configura aqui lesão passiva de indenização por dano moral. Então, por exemplo, houve uma decisão muito famosa do STF em relação a isso, aplicável ao direito do trabalho, que entendeu que a figura do empregado que veio a óbito no emprego por uma falta de equipamentos de segurança, gerou ali danos materiais à família, o direito a receber uma pensão por aquela pessoa ser, aquele empregado ser a pessoa que mantinha a casa, mantinha o sustento da família, e também dano moral pelo sofrimento que aquela família passou, por toda a dor que ela veio a suportar. O STF também entendeu que não se pode coagir o suposto pai a realizar o exame de DNA pela intangibilidade do corpo humano. Então, o corpo humano também é intransponível, ele não pode ser infringido. E, quanto a isso, se o pai não aceitar, se ele não quiser realizar o exame de DNA, ele não pode ser submetido a isso, a passar por esse exame. E, em relação a isso,
teria que ser considerada paternidade perante as demais provas que estão no processo. Também já temos uma decisão do STF que entendeu que não infringiria o direito à preservação do corpo se houvesse um teste de DNA sendo realizado quanto à placenta da mãe, depois de retirada, depois do parto, fazer a coleta ali no conteúdo da placenta, não infringiria esse direito da mãe, que não aceitava realizar o exame de DNA. Isso daqui foi uma decisão extremamente famosa aqui no Brasil também, porque uma atriz do exterior que foi presa aqui no Brasil, ela ficou presa e durante esse período ela alega que teria sido abusada pelos policiais que estavam em serviço, e os policiais, visando resguardar o seu direito ali à imagem, toda a questão da honra, que seria, inclusive, até de uma figura pública do Estado, né, que teria infringido esse direito, causado um dano a essa mulher. Houve solicitação judicial desses policiais para que houvesse um exame, um teste de DNA. Eles todos aceitaram se submeter ao teste, mas a mãe não aceitava que fosse realizado o teste de exame de DNA na criança ou nela. E aí o STF, não sei dizer agora exatamente se foi o STF ou o STJ, mas em tese de decisão entendeu que era possível que se realizasse no conteúdo da placenta, depois do retirado após o parto, que se submeter, então, esse material a um exame de DNA para o reconhecimento da paternidade. Enfim, né? Na verdade, comprovou-se que não houve ali, né, esse abuso que ela havia alegado. O que mais? STF declarou inexigível a autorização prévia para a publicação de biografia. Isso daqui também é interessante, tá? Quanto à divulgação, não sei se vocês já viram, mas as biografias são livros, são materiais que são produzidos contando a história de uma pessoa. Existem filmes também que fazem se pautando nisso, conta todo o trajeto daquela pessoa, como foi a vida dela e os fatos mais marcantes. E a Associação Nacional de Livros ingressou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que infringiria esse direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, publicar livros biográficos sem autorização da família, sem autorização do indivíduo. E o STF entendeu que não infringe, pode sim haver essa publicação de biografias sem autorização prévia da família ou do indivíduo que está sendo biografado, tá? Também acho uma questão extremamente conflituosa, mas por assim se entendeu. É claro, se a obra causar dano à moral, à honra, à imagem dessa pessoa, ela tem todo o direito de receber indenização material ou moral decorrente dessa violação. 11. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Só ver um momento aqui que está tendo um retorno do meu som. Oi. Sim. Exato. É bem trazido aí, Kleber, porque nós temos aqui, claro, mais uma vez, aquela questão de que não há um direito fundamental absoluto. Se você pode continuar vivendo plenamente com um órgão a menos, mas salvar através desse seu ato a vida de uma outra pessoa, é possível que se faça isso, mesmo em vida, vamos dizer assim, né? E por quê? Porque não é um direito fundamental absoluto. Mesmo falando sobre o corpo, né? Nós temos também a questão das prostitutas.
prostituir-se não é crime, tá? Quero que vocês entendam. O problema, o crime que nós temos configurado aqui é sobre o cafetão, né? Que é aquela pessoa que utiliza-se de outras pessoas para ganhar dinheiro. Então, ele vende o trabalho daquela pessoa, né? Isso também é interessante de se ver, porque a própria lei não entende que aquela pessoa vender atos ali, momentos, que ela mesma vai estar doando o seu corpo, entregando o seu corpo, não seria considerado como crime. Então, não é proibido. E lembra lá da legalidade? Tudo que não é proibido é permitido. E quanto a essa questão da doação de órgãos, também, até mesmo a questão da doação de medula, né? Ou de, por exemplo, rins, que são órgãos duplos, né? Que são órgãos que a pessoa tem e que consegue sobreviver somente com uma. Acontece também com o fígado, se eu não me engano, que se doar a parte do fígado, ele se reconstitui. Obrigado, Kleber. Excelente atribuição. Deixa eu só ver, porque parece que chegou uma mensagenzinha aqui no chat. Tráfico humano, exatamente. 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Essa questão aqui, ela costuma cair exatamente dessa forma no concurso. O que você tem que fazer? Você tem que lembrar. Olha, a regra, a inviolabilidade do domicílio, exceções, quais são? Nós já vamos ver. Vou trazer aqui, ó, tem um gráficozinho aqui para você memorizar. Mas, qual é o conceito de casa para o STF? Tá? Qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, então um quarto de hotel pode ser considerado como casa também, tá? Qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerça profissão ou atividade pessoal. Então, o escritório também pode ser considerado como casa, nesse conceito amplo aí trazido pelo STF. O princípio da inviolabilidade domiciliar visa proteger a intimidade e a vida privada do indivíduo, bem como a garantia, especialmente no período noturno, do sossego e da tranquilidade. Então, a regra, inviolabilidade do domicílio, exceções, vamos ver. Durante o dia, pode-se entrar com o consentimento do ofendido, em flagrante delito, por desastre ou para prestar socorro, né? Além disso, nós temos também a possibilidade de se adentrar mesmo sem o consentimento do ofendido ou sem ser em flagrante, desastre ou para prestar socorro, quando houver determinação judicial. Quando começa o dia e quando termina o dia? Já falamos, inicia-se às 6 da manhã e encerra-se às 6 da tarde. Então, seria esse período aí de 12 horas entendido através de interpretação jurisprudencial entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. Durante a noite, com o consentimento do ofendido, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Então, presta bastante atenção. Olha, o agente policial não pode, de forma alguma, adentrar no domicílio de um indivíduo durante a noite. Certo ou errado? Errado, né, turma? Presta bastante atenção com isso, porque é assim que o concurso costuma trazer. Por que está errado? Porque o agente policial ele pode adentrar no domicílio de um indivíduo à noite, mesmo sem autorização, se tratar de uma situação de flagrante delito. Então, nós temos uma prisão em flagrante, está se cometendo um flagrante dentro da residência do indivíduo, e, nesse caso, a própria Constituição Federal possibilita que se realize a violação do domicílio. Então, quando que nós temos essas possibilidades autorizadas à noite? Com consentimento, tanto de dia quanto de noite, em flagrante, desastre ou para prestar socorro. A diferença aqui está em relação à determinação judicial que acontece, que só pode ser realizada durante o dia. E por isso a gente tem aquelas operações da Polícia Federal que acontecem bem cedinho mesmo. Às 5h30 da manhã eles já se posicionam ali na frente da casa do indivíduo. Quando deu às 6 horas em ponto, eles vão lá e batem na porta para realizar
essa intromissão na vida privada que foi autorizada por determinação judicial. Questões do STF. Embora os escritórios estejam abrangidos pelo conceito de casa, não se pode invocar a inviolabilidade de domicílio como escudo para a prática de atos ilícitos em seu interior. Então, questão bem interessante aqui, vocês vão ver sobre isso também no Estatuto da OAB, que entende que o escritório do advogado é um ambiente inviolável, mas, dito pelo STF, entende-se que, muito embora ele seja trazido desse conceito de casa, isso não serve, não é uma ferramenta que pode ser utilizada para se praticar ilícitos e utilizá-la como um escudo. Então, pode haver autorização de se adentrar também em um escritório, é claro, por determinação judicial, mas há necessidade de demonstração de, como posso dizer assim, relevantes circunstâncias que demonstravam a prática de um ilícito naquele determinado local. A STF também entende que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, olha lá, aquela questão do policial poder adentrar em flagrante, para realizar uma prisão em flagrante. Só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparar razões devidamente justificada a posteriori, é claro, então depois ele vai ter que demonstrar, vai ter que justificar isso sob pena de responder civil, penalmente ou disciplinarmente, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena, então, de ser responsabilizado o agente e de serem considerados nulos os atos praticados dentro dessa violação ao direito à intimidade e à vida privada do domicílio do indivíduo. Então, pode-se adentrar o domicílio do indivíduo sem consentimento durante a noite? Sim, pelo agente policial, caso haja ali situação que demonstre razões de ocorrência de um delito. E assim a prisão pode ser feita em flagrante. Doutrina. Admite que a força policial, tendo ingressado na casa do indivíduo durante o dia, com amparo de ordem judicial, ele prolongue as suas ações durante o período noturno. Então, pode também a PF lá e adentrar numa residência às 5h30 da tarde e permanecer até às 8 da noite? Sim, a doutrina entende que sim, desde que isso tenha sido realizado durante o período estabelecido como dia e, é claro, nessa situação for necessário que ali se permaneça. Por quê? Se eles iniciarem uma operação às 5h30 e até às 6 horas não conseguirem colher todas as provas que queriam, realmente armazenar, registrar tudo que se desejava, e eles forem embora, quando eles voltarem no outro dia não vai ter nada lá mais, né? Com certeza. Então, até como objetivo de se resguardar as provas, de se resguardar o devido processo legal. Inciso 7º. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, vamos lá. Está falando o quê? Sobre a inviolabilidade de correspondência, das comunicações telegráficas, olha como isso é antigo. A inviolabilidade dos dados e das comunicações telefônicas também. Isso daqui é utilizado, por extensão, a questão dos dados digitais também, das informações das redes sociais. Por exemplo, quando você se cadastra lá no Facebook, quando você se cadastra no Instagram, você fornece alguns dados que eles se comprometem a manterem sigilosos, porque são seus mesmos, como seus documentos, informações pessoais, e esses dados são invioláveis. Complementa a previsão do direito à intimidade e à vida privada, sendo ambas previsões que visam proteger, defender a privacidade do indivíduo. Pretende assegurar ao indivíduo a sua identidade diante dos riscos proporcionais pela niveladora pressão social e pela
incontrastável impositividade do poder público. Então, por que existe esse direito à privacidade? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade em que nós somos extremamente influenciados pelo Estado, extremamente limitados. O Estado adentra em muitas questões na vida particular do indivíduo. Nós somos limitados pela lei. E, é claro, é incontrastável essa impositividade do poder público na nossa vida, até mesmo as questões de ordem social. E por isso, para resguardar ali a vida da pessoa, a sua privacidade, a sua intimidade, para se resguardar ali um mínimo de espaço em que a pessoa pode confiar, pode se sentir à vontade, ela tem essa proteção à sua intimidade, ao sigilo dos seus dados, também a proteção do seu domicílio. Questões aqui controversas, né? Sobre, por exemplo, as questões das correspondências. Eu já vou passar, eu acho que está no próximo slide, sobre a possibilidade dos agentes penitenciários abrirem as correspondências dos presidiários. Você fez um pedido na internet, você comprou um produto, você recebeu uma carta, a sua encomenda deve chegar ali não violada, ela deve chegar lacrada, é um direito seu. E há até uma questão bem interessante sobre isso daqui, uma ação judicial que se tramitou, que um carteiro, ele, ao entregar as cartas, percebia que algumas não conseguiam ser entregues porque os moradores já não estavam mais lá naquela residência, enfim. Então, ao final do seu dia de expediente, ele gostava de sentar e ler ali aquelas cartas, se inteirar dos assuntos daquela determinada cidade onde se tratava. E, nesse caso, nós temos uma clara violação a esse sigilo de comunicações, de correspondência visto na Constituição Federal. Não há direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, repito, e, portanto, mesmo esse direito aqui também é relativo e pode ser limitado. Questões do STF. A administração penitenciária pode, excepcionalmente, não como regra, então não pode fazer isso com todas as emendas. Deixa eu arrumar aqui, esse microfone, tá bom? Não pode fazer isso com todas as encomendas, mas excepcionalmente pode proceder à interceptação da correspondência remetida aos sentenciados, que se trata aqui de uma cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar, não pode constituir, não se pode utilizar essa ferramenta, esse direito fundamental, para salvaguardar a prática de ilícitos. Então, por exemplo, quando a pessoa está entrando ali no presídio para levar uma correspondência, está levando uma caixinha, alguma coisa lá para o presidiário, o penitenciário, ele pode ter essa carta revistada, essa informação ali obtida, e isso não fere o direito ao sigilo da correspondência, das comunicações, de dados, enfim, né? Porque isso poderia ser utilizado para prática de ilícitos. O STF também entendeu que é lícita a prova obtida por um policial a partir da verificação no celular do indivíduo preso em flagrante, dos registros das últimas ligações telefônicas. A proteção constitucional, afinal, é concebida a comunicação dos dados, comunicação dos dados, e não dos dados em si. Então, também não concordo exatamente com esse ponto, tá? Para ser bem sinceros, os advogados costumam bater bastante contra esse determinado fator aqui, porque o celular é um ambiente em que nós temos aqui registro de mensagens, registro de ligações, e quando a pessoa é presa em flagrante, ela precisa entregar esse equipamento. E é muito comum que se solicite, né, com muito carinho, a senha do equipamento, ou então que alguém capacitado na área quebre o sigilo ali, a senha desse equipamento, e que sejam obtidos os dados telefônicos, as mensagens, enfim, os vídeos, as imagens, que isso seja investigado.
Não acho que compõe prova, sinceramente, apesar do próprio STF já ter entendido que é lícito, sim, a utilização dessas provas obtidas dessa maneira a partir do celular do indivíduo. Então, o que nós temos a dizer? Cuidado com o que você envia, o que você recebe. É claro, eu não estou falando para vocês aqui dessa sala, mas eu quero dizer em relação a você, se for trabalhar na área criminal, com o seu cliente, né? Se você enviar determinadas coisas, se você for ligue. Por isso que você vai ver muito isso. Olha, através de ligação. Não mando mensagem, não digito, porque a ligação vai saber que ligou, mas não sabe o teor da ligação. Professora, o que você está dizendo aí? Olha, estou dizendo que mesmo um advogado, ele pode acabar se envolvendo em determinadas situações por se entender que ele tinha conhecimento de determinados fatos. Então, você pode estar presente ali, seu nome ser citado numa mensagem entre uma conversa entre figuras e de uma maneira ou outra você ir parar lá dentro da investigação. O que mais? A inviolabilidade do sigilo de dados complementa a previsão do direito à intimidade e à vida privada, mais uma vez, né? A questão dos dados, a quebra do sigilo bancário, pode haver também por decisão judicial, a interceptação telefônica, interceptação das correspondências, porque, mais uma vez, não se trata de direito absoluto, são direitos relativos e, havendo necessidade, pode-se fazer a quebra desses dados, desse sigilo, para utilização como prova ou para a investigação policial. O STF também reconhece que é válida a prova de um crime descoberta acidentalmente durante a escuta telefônica autorizada judicialmente para a apuração de crime diverso. Então, se eles estiverem colocaram ali uma escuta telefônica para investigar um crime, mas através disso eles tomarem ciência de outros crimes, essa escuta que não foi destinada àquele fato pode ser utilizada como meio de prova. O STF já reconheceu a validade disso. Isso aqui é interessante quanto àquela questão que nós temos da presidente Dilma, né? Que ela foi gravada conversando com o ex-presidente Lula, e essa questão ficou bem famosa, porque, nesse caso, a prova ela tinha sido obtida numa escuta que era destinada a outras questões, e se tratava de uma escuta que não havia sido... pensem que são figuras que têm foro privilegiado, a prova foi obtida num procedimento realizado por um órgão que não é esse que detém a competência para julgar e analisar essas questões, e o fim da escuta já havia sido determinado pela justiça. Mesmo assim, ela se manteve por algumas horas após a determinação judicial que mandava que fosse interrompida essas gravações. Então, isso daí ficou bem preeminente, porque realmente, se nós fôssemos analisar vários fatores, fariam, né, com que se fosse entendido que a prova era uma prova ilícita. Mesmo assim, ela foi considerada. A interceptação das comunicações telefônicas somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário, já a quebra do sigilo das comunicações telefônicas pode ser determinada pelas comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, além, é claro, do próprio Poder Judiciário. Então, como interceptação das comunicações telefônicas, nós temos ali algo que está interceptando essas comunicações, que só pode ser determinada pelo judiciário, já a quebra do sigilo, algo que acontece após, né? Olha, vou quebrar o sigilo, quais foram os contatos que você teve nos últimos 30 dias? Quais foram os contatos na última semana? Por quanto tempo se conversou, se teve nessa ligação? Isso daí pode ser determinado tanto pelo judiciário como pelas comissões parlamentares de inquérito. 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Já vimos isso lá quando falava sobre a eficácia das normas constitucionais. Essa aqui é uma norma constitucional de eficácia contida, que fala sobre a liberdade de atividade profissional.
que dispõe que, na existência de lei que exige qualificações para o exercício de uma determinada profissão, qualquer pessoa pode exercê-la. No entanto, se já existir uma lei que regulamente, que exija qualificações, nesse caso a pessoa deve cumprir essas previsões legais ali, precisa respeitar essas qualificações. Quanto a isso, nós já temos algumas questões decididas. O STF já analisou a constitucionalidade do exame de ordem da OAB aqui no Brasil, que é uma das poucas profissões que exige a necessidade de aprovação desse exame. O STF entende que nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento dessas condições legais. Por exatamente essa questão também que se colocou, olha, a advocacia precisa mesmo passar por essa prova, já que, diferente, por exemplo, da medicina, nós não temos um risco de vida, mas por isso entender que a habilidade de um advogado põe-se em jogo diferentes direitos previstos constitucionalmente ao indivíduo, a uma proteção dos seus direitos fundamentais, sim, o advogado tem um dever de estar qualificado para o exercício dessa profissão, ele tem em mãos uma obrigação que exige muita responsabilidade. A regra, como prevê o próprio artigo, é a liberdade, então, como regra, liberdade. Apenas quando houver um potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida a inscrição em conselho de fiscalização profissional. Isso daqui é muito controverso também, sobre a obrigatoriedade da pessoa estar filiada no conselho e de pagar mensalidade para poder exercer a profissão, porque nós temos uma liberdade de associação, que a gente vai ver daqui a pouco, e aqui há uma obrigatoriedade de se estar associado para o exercício da profissão, para que ele seja legal, né? Mas, de uma forma ou outra, tem-se entendido que sim, e essa obrigatoriedade é constitucional, já que a própria Constituição Federal fala, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Então, a Constituição Federal dá margem para a criação de leis que evitam essa obrigatoriedade. Opa, tem uma TV este ano aqui, parece. Resolvido. Vamos continuar. O STF também já considerou algumas outras questões, além do exame de ordem, que eu já falei para vocês, considerou inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Então, o jornalista não precisa ser formado em jornalismo para poder exercer essa profissão. O jornalista exerce um importante papel dentro da sociedade e entendeu-se que nessa profissão não há necessidade de uma qualificação específica para o exercício dessa profissão. Enfim, né? Tudo é muito relativo, muito subjetivo do que necessariamente precisa dessa qualificação ou não. O que eu digo em relação ao exame de ordem e ao exercício da advocacia? A gente vê muito absurdo, mesmo com a prova, mesmo com essa exigência, imaginem se a gente não tivesse. Então, já fui contra, mas hoje até acabo entendendo ser necessário. Eu só não entendo realmente o porquê dos altos valores pagos em mensalidades. Mas, enfim, não cabe a mim. Inciso 14, 14º, inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O que vem dizer? É muito simples, assegura o direito de acesso à informação a todos, desde que não fira outros direitos fundamentais. Isso daqui também fala, dispõe que você tem o direito de ter acesso às informações relativas à sua figura. Então, você pode procurar um órgão público e requerer que lhe sejam demonstrados os dados, as informações relativos à sua pessoa, que estão armazenados ali naquele determinado órgão. Então, você pode procurar um cartório, instituições públicas, e ter acesso às informações relativas à sua figura, e isso deve lhe ser fornecido. Não sendo, sabe o quê? Mandado de segurança. Olha, determinado banco, ele não quer me fornecer informações que são relevantes, que são importantes,
O cartório também não. Então, existem instituições que fazem o armazenamento dessas informações, como, por exemplo, nós temos gente, esqueci o nome aqui agora. Justiça Federal. E, nesse caso, havendo justificativa cabível, a figura pode entrar com mandado de segurança e exigir que os dados sejam fornecidos. Oi? Serasa também é um ente público, resguarda informações do indivíduo. Fui lá, uma determinada loja, queria comprar um produto e me foi negado dizendo que eu tenho um débito, meu nome está lá negativado no Serasa. Procuro o Serasa e ele não quer me dizer o que é exatamente, o que eu preciso fazer para solucionar essa questão. Enfim, quero que algo seja fornecido e está sendo negado. Agora, olha, eu quero entrar com uma ação judicial contra o banco onde eu tenho a conta, mas eu preciso dos extratos bancários, eu preciso de um dado completo sobre a movimentação financeira e o banco não quer me fornecer. Mandado de segurança. Então, o mandado de segurança é o remédio constitucional utilizado nesse caso para ter acesso a informações que são relativas ao indivíduo. Continuando, esse direito também resguarda os jornalistas a possibilidade que eles têm ali de obter informações e revelar essas informações sem dizer exatamente qual foi a fonte. Controverso, mas existe, né? Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Também não tem muitas questões aqui, não. Basicamente, essa reunião deve ter fins pacíficos, não ter armas, é claro, deve ser realizada em locais abertos ao público, então ruas, avenidas, parques. Lá em Brasília se costuma ter muito na frente do Congresso Nacional, naquele gramado grande que se tem lá. Não poderá frustrar outra reunião que já havia sido convocada para o mesmo local, então a primeira reunião é a que prevalece. Não tem necessidade de autorização, então não precisa pedir autorização a uma autoridade para poder fazer essa reunião, desde que seja ali respeitadas as questões de ordem pública. Necessidade de aviso prévio à autoridade competente. Não precisa pedir autorização, tem que comunicar, tem que avisar, por exemplo, a polícia, o bombeiro, a Guarda Civil, de que vai haver uma manifestação ali, uma aglomeração de pessoas em determinado local, a data, o horário e os objetivos ali que se tem, o período que se pretende realizar essa manifestação, o início e o término, mais ou menos. Então, é um aviso, não é um pedido, não é uma solicitação de autorização. É protegido por mandado de segurança e o STF já entendeu que a marcha da maconha é permitida, porque nós temos ali a possibilidade de manifestação das pessoas que são contra a criminalização do uso da maconha, né, como nós já temos, e essa marcha é possível mesmo que ela seja contrária à previsão de proibição do uso dessas coisas ilícitas, né? Também não é proibido a manifestação de pessoas, por exemplo, que visam descriminalizar o aborto. Estamos chegando ao fim do que eu programei para esse encontro de hoje. Nós temos outras questões que eu só vou comentar aqui hoje, outros incisos. Inciso 12º, é plena. 17º, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Todas essas que eu vou ler e vou explicar em conjunto, tá? A criação de associações na forma da lei, assim como a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
Bom, vamos ponto a ponto. Primeiro, a é permitida, né? Ela Tá sem áudio. voltou? Voltou. Ah, que bom. Deixa eu voltar lá. Faz muito tempo que vocês conseguiram acompanhar a leitura dos incisos? Liberdade de associações para fins lícitos. Desculpa, não ouvi. Vou continuar. A liberdade de associação é plena, só é vedado, é proibido que essa associação tenha caráter paramilitar. Lembro que, como eu já tinha falado, não sei se vocês ouviram, sobre a questão dos militares, que eles têm uma limitação imposta numa legislação específica quanto a associações para fins políticos e com esse caráter paramilitar. Mas, basicamente, também já associa ao outro inciso aqui. Ninguém poderá ser compelido, obrigado a associar-se ou permanecer associado em nenhum tipo de associação. Então, é livre, mas a pessoa deve escolher, ela deve querer participar dessa associação. Isso daqui é interessante porque nós tínhamos antigamente uma associação, uma figura de uma coleta de um imposto sindical que era feito, né, uma coleta de um tributo sindical que era pago pelos trabalhadores no mês de maio, que era como se fosse uma imposição das pessoas de se associarem, de estarem ali incluídas no rol de proteção desses sindicatos, dessas confederações sindicais. E foi, dentro de uma reforma, entendido que essa coleta ela não era obrigatória, a pessoa deveria querer se associar, ela deveria mostrar interesse em estar associada. E porque nós temos essa liberdade de associação, eu não sou obrigada a estar associado a nada para poder exercer a minha profissão, a liberdade de exercício profissional é garantida também, eu só vou pagar para estar ali protegido por uma determinada associação se for do meu interesse, da minha vontade. A criação de associações também, na forma da lei, é livre, inclusive em relação às cooperativas, e é vedado, é proibido qualquer interferência do Estado no funcionamento dessas associações. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas, então elas só podem ser dissolvidas contra sua vontade mediante uma decisão judicial, e essa decisão judicial ela deve ter tramitado em julgado, ou seja, não ser mais cabível recurso nessa decisão. Como eu já falei, ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado, e as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar os filiados. A gente lembra do quê? Dos sindicatos. Os sindicatos dos professores, os sindicatos dos enfermeiros, os sindicatos dos advogados. Aqui nós temos a OAB, que nos representa, né? Vamos pensar em outro. Os sindicatos porteiros. Nesse caso, essa associação, essa entidade associativa, ela, desde que expressamente autorizada pela parte, pelo indivíduo, pode representar essa figura lá numa questão judicial. Então, quando nós temos, por exemplo, uma questão judicial que debate hora extra, horário de trabalho dos enfermeiros, os enfermeiros podem estar ali sendo representados
por essa associação sindical, que vai ter os seus advogados e vai recolher alguma contribuição com o fim de manutenção dos custos dessa associação. Para ser considerado uma associação, nós temos 3 requisitos: pluralidade de pessoas, porque uma associação é uma sociedade, uma união de pessoas que tem um fim determinado, um objetivo. Vocês vão lembrar lá no primeiro semestre de Ciência Política, a gente começou a falar sobre associações, sobre a sociedade, e nós fomos ver os requisitos para se entender que aquilo era uma sociedade. Aqui nós estamos falando sobre uma associação de pessoas que são livres dentro da sociedade, então as pessoas podem se unir com objetivos específicos. Pode haver associação dos torcedores do Flamengo, associação dos torcedores do Cuiabá, né? Enfim, a associação é livre, o Estado não deve interferir nisso, mas também ninguém pode ser obrigado, compelido a participar, a se manter associado. Pluralidade de pessoas, não há uma associação de uma só pessoa, não tem como. Estabilidade, ao contrário da reunião, que tem um caráter transitório, a associação tem um caráter permanente e ela deve necessariamente surgir de um ato de vontade. Então, as pessoas que estão ali presentes devem manifestar a sua vontade, o seu interesse em estar associado a esse grupo. Por fim, do que eu programei para hoje, é claro, nós temos alguns outros incisos também relevantes. A garantia do direito de propriedade. A propriedade deve atender à função social, e aí na semana que vem nós vamos continuar falando mais sobre isso, porque aqui entra várias questões do direito civil, de que o direito à propriedade é um direito fundamental. É por isso que nós temos, por exemplo, aquelas manifestações do movimento sem terra requerendo o direito à propriedade, que o Estado tome áreas que são improdutivas, que o Estado, normalmente não são áreas improdutivas, tá? Não são áreas que não estão produzindo, que o Estado retome áreas que não são legalizadas, que o Estado retome áreas de latifundiários que não têm o título da terra ou que não estão dando a devida função social para essa propriedade, enfim, e que isso seja distribuído ao povo, a essas pessoas que têm interesse de cumprirem a função social da propriedade. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Professor, que lei que fala sobre isso? Nós temos uma lei infraconstitucional específica, mas o próprio Código Civil ele fala muito sobre isso, sobre a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, também para atender o interesse social, é claro, mediante a justa e prévia indenização em dinheiro. O que diferencia a desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse social da desapropriação por não cumprimento da função social? Quando a área não está cumprindo a sua função social, não há obrigatoriedade de se ter indenização. Então, por exemplo, quando nós temos uma área de terra que está praticando ali, está havendo trabalho escravo nessa área, e o Estado retoma a área por descumprimento da função social. Nesse caso, ele pode repartir e distribuir sem indenizar o proprietário. Outras questões específicas também entram dentro disso aqui. O Estado mesmo ele pode retomar por uma necessidade, essa necessidade pode ser temporária. Por exemplo, no estado de calamidade, o Estado pode entrar mesmo sem autorização do proprietário numa área para ter acesso a outra, para realizar os procedimentos ali necessários, vamos dizer assim, numa questão de primeiros socorros, podemos ter também um interesse por utilidade pública para se instalar uma escola numa determinada área, e isso é totalmente possível, mas o Estado deve demonstrar que aquela é a melhor localização, é exatamente a necessidade de pegar aquele espaço físico, e ele vai ter que indenizar na proporção do valor real daquele imóvel. Só que aqui, é claro, é controverso, porque isso aqui vai entrar para um pagamento, muitas vezes, de dívida ativa, ou um pagamento parcelado, não é interessante para o proprietário. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição Federal, então nós temos aqui uma norma constitucional de eficácia. Vamos lá, plena? Será que é plena?
Nós já temos uma própria previsão da Constituição dizendo, ressalvados os casos previstos na Constituição. Nós temos aqui uma norma constitucional de eficácia contida, né, que pode ser limitada, que pode ser compelida, pode ser resguardado algumas questões. Enfim, 1 hora e pouco aí de encontro. Eu acho que por hoje a gente conseguiu ver bastante coisa. Vocês têm dúvidas sobre esse assunto? Acham interessante a maneira que a gente está vendo? Acham... E aí, quero que vocês participem. Assim, Kleber, ele é um artigo que, como eu falei no encontro anterior, demanda tempo, mas não dá para pular, sabe? A gente precisa ver. Por quê? Alguns tópicos vão ser cobrados à letra da lei, alguns, vamos dizer assim, mais que vão ter muitos imbricamentos, interpretação, vão precisar ser analisados dentro da jurisprudência, enfim, né? Semana que vem a gente continua, e aí eu quero que vocês vejam, a gente pode fazer um encontro de 2 horas, ou vocês querem fazer encontro numa outra data? O que vocês acham? Vamos fazer de 2. Então, vamos deixar combinado, tá? Semana que vem, para dar tempo e para não ficar muito cansativo, a gente pode fazer o seguinte. Parece que o Meet não está caindo, né, Kleber? Não caiu a chamada com 1 hora, porque falaram que eles limitar. Se tivesse a queda, a gente faz um encontro de 1 hora, uma pausa de 10 minutos, retorno para mais 1 hora, ou se não cair, a gente continua direto. Vamos começar às 8 semana que vem, tá bom? Ai, ótimo. Beleza, pessoal. Fico feliz com a participação de vocês. Como sempre, estou muito aberta às sugestões. Bom final de semana para vocês. Semana que vem, então, uma véspera de prova, né? Porque na outra semana vai ser prova. Dia 22, um encontro de 2 horinhas e vocês se preparem para questões de artigo 5º na prova, com certeza, sem sombra de dúvida. Obrigada. Tchau, tchau.